Polêmica. 5 coisas que não fariam parte do meu estudo e eu vou explicar por quê no vídeo de hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e vamos falar um pouco sobre o que, para mim, é um risco que ele esteja dentro do teu processo de estudo, dentro do teu dia a dia. Coisas que até eu já fiz, coisas que eu vejo alunos fazendo e que eu acho um equívoco. Eu vou explicar por quê e também dando um contexto, porque nem sempre você fazendo isso, essas coisas que eu vou colocar aqui, você está errado. Às vezes você está começando, às vezes beleza. E tem situações que eu sou totalmente contra e eu quero explicar cada uma das 5 situações para você hoje. Deixa a tua curtida também, compartilha o vídeo. Quero trazer sempre material de conteúdo com fundamento, com base em estudo. Nada aqui é à toa. Beleza? Então vamos lá. Já eu vou entrar com uma polêmica na cara, assim. Ó, resumir tudo. Eu, basicamente, sou contra resumo. E quais são os meus fundamentos? Meus fundamentos, primeiro, são científicos. Não há nenhum estudo comprovando que o resumo é eficiente. Há uma série de estudos, há na verdade meta-estudos, né? Há um grande meta-estudo falando que não tem conclusão sobre se o resumo é bom ou ruim. O que eles concluem é que se você não sabe resumir, o resumo pode sair ruim e teu estudo é ruim. Mas eu vou além. Esse estudo ele não faz nenhuma análise a respeito da questão da quantidade de conteúdo, que é exatamente o que tem no concurso. Então, se não tem uma conclusão sobre resumo, por que você vai sair resumindo tudo? E eu acho que esse é o grande problema, porque você vai pegar materiais como de grandes cursinhos, do GRAN, do Estratégia, você vai ver muita coisa ali que dificilmente cai em prova. Por exemplo, parte histórica de Constituição, aquilo não cai em prova. E daí a pessoa resume, porque ela acha que é importante. Mas, na verdade, quem determina o que é importante não é você. Não é o que você acha importante, é o concurso. Então, o crivo são as questões. Por isso que eu acho que você até pode criar alguns materiais sintetizados, mas eles têm que passar pelo crivo das questões. Resumir é muito complicado, demora muito tempo e eu acho isso daqui uma furada. Aliás, para mim, a resposta ela pode ser dada de maneira invertida. A grande questão é que todos os estudos apontam que fazer questões é o método mais eficiente. E em concurso, mais ainda, porque você tem as bancas que têm estilos próprios e daí se torna mais importante ainda fazer questões. Quando você resume, se gasta muito tempo. E você gastando muito tempo, você deixa de fazer questões. Sobram para elas, né? Então, resumir tudo eu acho ineficiente. Ah, mas eu quero resumir isso daqui porque eu quero montar uma tabela, que eu quero... Beleza, vai nessa. Mas eu quero resumir a Lei 8.112. Meu irmão, vai gastar um tempão, você vai resumir errado, você poderia ser muito mais eficiente fazendo questões do que resumir. É isso que eu entendo, tá? E, mas o professor Peer falava, caramba, vai lá no livro do professor Peer. Primeiro, há uma confusão com o resumo com anotação. Se eu estou escutando uma aula e eu estou anotando, isso é anotação, não é resumo. Dificilmente você vai me escutar aqui e conseguir pegar tudo e já fazer um resumo, certo? Isso é anotação, isso é diferente, tá? E o professor Peer baseava o material dele no que ele acreditava, não tem nada de estudo científico ali. E claro, ele como professor pegava ali 2 tipos de alunos e o aluno que resumia, que estava prestando atenção e tal, o cara estava rendendo, e o aluno que estava ali fazendo nada, né? Um contexto escolar, né? O professor Peer, ele era um professor de geografia famoso, que muita gente se baseia algumas ideias que são complicadas, tá? Um dia eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso e não é interessante. Então, não resuma tudo, tá? Isso daqui vai ser uma grande perda de tempo para você. Se livra do resumo. Muito aluno está se livrando do resumo e vem me agradecer depois. Pô, professor, estou melhorando e tal. Vale muito a pena. Aulas ao vivo. Cara, isso daqui é complicado. É bem complicado. Por quê? Hoje em dia, a grande sacada do estudo online é o tempo que você economiza. Quem fez presencial como eu sabe que o tempo é gigantesco que você economiza, porque numa aula presencial o professor demora para voltar, demora para começar, não começa no horário.
Tudo isso é cortado pela aula online. Só que daí surge a aula ao vivo. A aula ao vivo tem as mesmas coisas. Tem atraso para começar, porque não tem muita gente na live. Tem muita propaganda. Pessoal, não existe coisa de graça, meu irmão. Não existe nada de graça. Tudo você está pagando. Aqui você viu propaganda antes de começar. Você vai ver uma propaganda depois. Eu preciso de dinheiro para sustentar isso. Né? Eu vendo meus cursos. Nada é de graça, irmão. Assim, é muito difícil você tá pagando alguma coisa. E nas aulas ao vivo, os caras vão metendo propaganda. Fala aí, fala se não é verdade. O cara vai metendo propaganda, vai tentando vender o curso dele e tal. E você gasta muito tempo com isso, irmão. Você gasta muito tempo. Então, cuidado. Né? Dê preferência por coisas gravadas, por materiais aí que você tem que você assiste em 2 vezes. Aliás, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar um link aqui, que eu trago vários estudos sobre assistir aulas em velocidade 2 vezes, 1,5 e aumentar a velocidade de aulas. E os estudos apontam que eles são eficientes. Logo, você está rendendo 50% a mais, 70% a mais, 100% a mais em termos de tempo, de economia de tempo. E daí você pega e resolve ficar assistindo aula ao vivo, irmão. Eu acho uma furada. Não faria parte do meu estudo, com certeza. Cursos de memorização. Querem polêmica? Aqui tem pouca polêmica. Já tive aluno que resolveu fazer curso de memorização, cursos para ativar o cérebro. E, cara, eu acho, sinceramente, não vou dizer uma perda de tempo, porque perda de tempo é muito forte. Eu acredito que eles podem trazer insights legais, mas o tempo que você gasta nesses cursos, eu acho que não é algo eficiente. Seria mais interessante você gastar o tempo estudando. Aliás, nunca vi um primeiro lugar, um testemunho de alguém que passou no concurso e falou: nossa, eu passei no concurso porque eu fiz um curso de memorização. E você vai ver as técnicas de curso de memorização, palácio de memória, algumas coisas, elas são técnicas para fazer uma memorização de uma quantidade absurda de material. E são materiais únicos, eles não se aplicam tanto a concurso público. A grande questão do concurso público é que, claro, tem uma camada de memorização gigantesca, mas essas técnicas não se aplicam. E a grande questão é que você precisa cada vez mais, e quanto mais complexo é o seu concurso, de um entendimento profundo do conteúdo, de uma reflexão profunda do conteúdo, de uma aplicação profunda do conteúdo. E não tem jeito, irmão, você vai ter que fazer questão. Não tem jeito, essa é a melhor técnica, eu já digo de antemão. Ah, mas eu vou usar o palácio da memória. Ah, legal, mas sério mesmo, eu acho que é uma grande, assim, uma perda de tempo. Você poderia usar melhor o teu tempo estudando realmente e utilizando as técnicas corretas, né? Que eu falo lá no meu curso online, que eu ajudo você nesse sentido. Mas ficar fazendo grandes cursos de memorização, furadíssima. Aula de resolução de questões. E aqui entra uma reflexão que eu acho ela bem interessante. No começo talvez seja útil. Talvez seja mais útil, né? Mas eu fiz isso muito na minha vida. E olha que eu sou de uma época que você ia presencial nessas aulas. E é uma grande perda de tempo. Porque assim, quanto mais avançado você é, menos dúvida você tem. É a regra. Quem está lá no começo vai ter muita dúvida. E quanto mais avançado você é, mais tempo você vai gastar com o professor que vai explicar todas as questões. E vai explicar, não para você, mas ele explica, sobretudo, principalmente, para quem está começando. Ele vai explicar para quem está começando. E você vai ficar lá 1 hora, 2 horas, escutando explicações de questões básicas que você sabe. Então, eu acredito que você tem que ter autonomia. Vai lá, você mesmo faz suas questões e, na dúvida, corre para aquela questão que você não sabe. Vai exatamente naquela questão e, às vezes, até por uma videoaula. Legal, a videoaula, às vezes, ajuda bastante. Claro, talvez em uma matéria ou outra, uma aula de resolução de questões seja interessante. Por exemplo, português, que é bacana, uma matemática. Se você tem uma dificuldade ali também, pode ser bem interessante você acompanhar o professor. Mas pegar, que nem eu fiz, né? E eu fiz mais de uma, eu e minha esposa, e nós somos extremamente arrependidos dessa nossa iniciativa. Assim, a gente começou a perceber lá no curso que a gente fazia. A gente estudava para o TRT na época, eu e minha esposa.
Hoje ela é procuradora do trabalho. E a gente falava, caramba, a gente ficava a tarde inteira lá e assim, a gente seria muito mais eficiente se a gente sentasse, pegasse um série de questões e nós mesmos tocássemos a resolução de questões. Então, cuidado que às vezes a gente perde tempo achando que um professor ali pode ajudar mais. Flashcards desconexos com o curso. Essa dica aqui é uma dica que eu peguei lá no meu grupo de membros. Se você quer ser membro, entra aqui embaixo. Porque assim, estavam com dúvida, eu compro flashcard X, Y. Daí alguém falou, não, flashcards tem que ser feito pelo próprio aluno. Novamente, uma lição que veio lá do livro do professor Peer, passou por outras pessoas que trabalham com concurso e ela não tem sentido nenhum, né? Assim, não tem nenhum sentido científico, no sentido que explicar que, nossa, quando eu faço o flashcard, eu estrago o aprendizado. O que você aprende é usando o que a gente chama de recordação ativa, que é quando você precisa recordar alguma coisa. Se eu te faço uma pergunta, você precisa recordar, aquilo que você está respondendo vai fazer parte da sua... vai tender a fazer parte de uma memória de longo prazo, certo? Então, toda vez que eu pergunto para você quais são os atributos do ato administrativo, você... essa lembrança faz com que você memorize mais. E eu fazer a pergunta ou outra pessoa fazer a pergunta não é onde está o grande problema. O grande problema é esse flashcard aqui ser desconexo com o teu concurso. É você fazer um flashcard que tem uma pergunta que não cairia no estilo de prova seu. E assim, você precisa estudar pelo estilo de prova, pela maneira que a banca pergunta, pelo jeito que a banca pergunta. Alô, CESP, Sebrasp, ela é muito assim, jurídica nas perguntas, ela usa um linguajar muito próprio. E se o seu flashcard tem uma perguntinha bobinha, perguntando do jeito mais simples, talvez você chegue na prova e erre. Então, cuidado com a qualidade do seu flashcard, se ele está desconexo com o seu concurso. Aliás, tudo que você precisa resolver precisa ser conexo com o seu concurso, precisa ser do jeito que o teu concurso cobra. Ah, mas como que eu sei isso, professor? Meu irmão, faz as questões do teu concurso, da tua banca, da tua prova, das últimas provas, você vai entender como ela funciona e vai entender se o teu material, se o teu flashcard está conexo com o teu estudo, certo? É isso daí, pessoal. O que você acha? Quais são 5 coisas que não fazem parte do teu estudo? Deixa aqui nos comentários também, se concorda, discorda. Pode discordar, pessoal. Aqui é para bater um papo, tá? Muita gente fala, professor, eu vou discordar de você. Pô, irmão, não precisa nem pedir permissão. Se você discordar com respeito, não me xingar, tudo, tamo junto, tamo aí para bater papo. É isso daí, pessoal, e bora estudar!